Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Todos os irmãos encontraram? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então a Bíblia nos lembra a importância, de a gente não abandonar, de a gente não deixar de congregar, pelo contrário, para que a gente se reúna, e encoraje, uns aos outros. Então a gente se reunir domingo após domingo vai muito além de um simples encontro, É um momento que a gente se une como uma comunidade de fé, como uma família de fé. É um momento onde nós somos convidados a deixar de lado as nossas preocupações e nos dedicarmos somente à adoração. Então, que essa noite, cada louvor entoado, cada oração feita, cada passagem bíblica compartilhada, possa nos aproximar do nosso Deus e nos fortalecer como uma família de fé. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite de domingo. Obrigado, Deus, por nos trazer até aqui. Estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que possamos sair daqui desejosos de aplicar tudo aquilo que o Senhor ensinar a nós lá fora, Pai. Que o Senhor nos ajude nisso, Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe aqueles irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, seja que esteja viajando ou enfermo, Pai, que o Senhor também esteja o abençoando, Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde os amados na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Cantor cristão, hino 234. Cristo salva.
próximo cântico, irmãos, é consagração. Romanos 12, 1 e 2 fala, o rogo do apóstolo Paulo, né? Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou convidar a amada igreja, vamos ficar de pé? Consagração.
nós te agradecemos ao Senhor pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar na tua casa, meu Pai. Prestamos um culto de louvor e edificação do teu nome, meu Pai. Toda a honra, toda a glória pertence a ti, Senhor. Te agradecemos também pela chuva, te agradecemos por os irmãos, aqueles que chegaram, meu Pai, e aqueles que ainda estão te deslocando até a tua casa, meu Pai. Desde já, prepara nossos corações também para a mensagem que possa desafiar nossos corações, meu Pai, e sendo aqui diferente do qual nós temos chegado. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cantor cristão, hino 239. Apocalipse 3:20 fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem bate a porta? Jesus. Abra seu coração. Luz do céu, 239.
Nossa cabeça, vamos orar nesse momento agora. Valdênia, vamos orar? Oremos. Nosso Deus, obrigada por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, por podermos Te louvar, podermos Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai, porque o Senhor é santo, 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 Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Pai, porque o Senhor nos tornou Teus filhos, porque podemos desfrutar deste privilégio, ó Pai. E, ó Deus, ó Deus, o Senhor receba toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é digno. Abençoa os nossos corações nesta noite, ó Pai, que a Tua palavra venha, Pai, falar conosco. Fala conosco, Deus, nesta noite. Fala com cada filho Teu, Pai. Desafia o nosso coração, Pai, a buscar o Senhor, a desejar estar mais perto de Ti, a Te conhecer mais, ó Deus, para assim mais amarmos ao Senhor, Pai. Que possamos estar desejosos, ó Pai, de estar próximos de Ti, ó Pai, desejosos de ler a Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu servo, Senhor, que ele possa ser boca do Senhor nesta noite, para falar conosco, falar com a Tua igreja, com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos poderão sentar-vos. As crianças hoje não vai ter salinha, né? Não, né? Então eu convido à frente o irmão Fernando. Que Deus abençoe, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Achei que Jesus tinha voltado e só eu fiquei. Misericórdia. Vamos estar então dando sequência, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que realmente nós possamos ter vindo com esse intuito de render a Ele glória, honra, majestade, colocando-se diante dEle como ofertas vivas e agradáveis. Pedir que você abra a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Vamos ler o versículo de 1 a 6. Então vamos orar. Profeta Jeremias, capítulo 18. Versículo de 1 a 6. Todos encontraram? Diz a palavra do nosso Deus. Jeremias 18, do 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda.
mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor nos capacitou a estar aqui. Oramos por aqueles irmãos que, como foi lido aqui, infelizmente alguns têm deixado de congregar, que o Senhor os anime, que nós sejamos animadores para que outros possam estar aqui. Que a mesma força que nos motivou, que o Teu Espírito Santo, que é a nossa força que nos motivou a estar aqui, motive também aos nossos irmãos. Ajude-nos, ó Pai, principalmente nesses últimos dias. Quantas coisas terríveis, o amor se esfriando. Fale conosco, ó Pai. Quebranta-nos. Faça de nós, como aqui nesse texto, vasos novos, vasos para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale através da Sua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Esta mensagem ela foi preparada para quarta-feira, mas quarta-feira eu estava solitário, eu vim e não apareceu ninguém. Aí eu falei, eu acho que Deus não quer falar com ninguém essa mensagem. E saí daqui tranquilo, e fui preparar a mensagem para essa noite. Isso na sexta, na quinta, no sábado, e Deus incomodando. Mas você tem uma mensagem. Mas Deus, você não quis falar para ninguém, senão tinha ido alguém na quarta. Aí eu comecei a preparar a mensagem, Deus falou, não, é aquela mensagem. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Então vamos dar sequência. Para quem está vindo na quarta-feira, os irmãos da internet não estão acompanhando, na quarta-feira nós falamos sobre o laço do passarinheiro, que infelizmente algumas pessoas caem e outras pessoas buscam essas armadilhas. Nós falamos um pouco sobre isso, porque nós estamos passando sobre a salvação, o processo da nossa salvação. Éramos trevas, andávamos nas trevas, e maravilhoso dia, maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Então nós falamos sobre esse ninho, esse laço do passarinheiro, onde nós vivíamos. E agora nós vamos falar sobre novas criaturas, porque nós somos moldados pelo majestoso oleiro que é o nosso Deus. O que é o oleiro? O oleiro ele não trabalha com óleo, Oleiro, não. Ele trabalha na olaria, fábrica de produtos feitos à base de barro, argila e outros componentes que estão ali. E nos tempos bíblicos, esta profissão era como se fosse os pedreiros de hoje, porque tudo era feito de barro. Os copos, as jarras, os potes, tudo era feito dessa forma. Algum outro que conseguia trabalhar com o ferro, com o bronze, com outros materiais, mas a maioria era feito de barro, panela, copo, jarro, vaso, tudo era feito com esse material. E a argila é o principal item na matéria-prima para a fabricação desses artifícios da olaria. Ainda hoje nós temos a utilização da olaria. Essas paredes aqui são feitas de alvenaria, são feitas de bloco de argila, de barro. O reboco também é um barro. Então, tudo vem da natureza do nosso Deus. Então, hoje nós temos ainda muitas coisas, mas comprar um vaso hoje talvez não seja tão barato igual era antigamente, porque agora os copos, as jarras, as panelas, vai comprar uma panela de barro para você ver o valor. Caríssimo. Não tem potes mais de barro. Cerâmica, são de alumínio, outros materiais aí, mas o preço subiu diante da utilização de outros componentes para tais objetos. Porém, o tijolo é um dos mais conhecidos na olaria. Só que hoje não vamos falar de tijolo, não vamos falar de panela, de copo, de jarro, vamos falar de vaso. Vaso que foi feito pela mão de um oleiro. Então, já que você sabe que o oleiro ele trabalha com esses materiais,
Se você não viu como que é a preparação, é muito interessante. É uma roda, como diz o texto aqui, e o material está lá. E aquilo lá fica girando e ele vai modelando, conforme o seu gosto, conforme a sua vontade, usando a mão, usando água e essas matérias para poder modelar, né, este vaso. Então, obras nas mãos do oleiro. Esta frase me faz voltar ao início, porque tudo é obras. Todas as obras são das mãos de alguém. Quando nós voltamos lá no Gênesis, e Deus criou todas as coisas, tudo. Os céus, a terra era sem forma e vazia, o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas, não havia nada. Então ele começa ali modelar a terra, ele começa a moldar, né, como o pastor nos ensinou, ele prepara primeiro os cenários, divide, né, parte seca com água, o céu, e prepara tudo, e depois ele vai povoando esses cenários, obras das mãos de um Criador, obras das mãos de um Criador, tudo de maneira completa, perfeita, como está escrito, Gênesis 1:31, tudo que Deus fez ficou muito bom, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, Gênesis 1:31, e assim também somos nós. Os céus ficou bom, a terra ficou boa, né, as estrelas, os luminares, tudo perfeito. E Deus criou o homem e viu que era bom. Tudo perfeito. Aqui é no final, é o resumo. Tudo que criou, tudo havia ficado bom, tudo ficou perfeito. Porém, com a nossa capacidade de melhorar, fomos lá e estragamos. Fomos lá e estragamos. Como eu disse, né? O passarinheiro preparou a armadilha e em Adão pecamos. Junto com Eva, caímos. E ali então começou toda a devastação, se assim a gente pode dizer, da humanidade. Porque o nosso adversário, ele fica à espreita. Ele quer te derrubar. Ele quer te fazer cair. Esta é a vontade dele. As armadilhas são para te desanimar, para te derrubar, para te derrotar, para te deixar na lona. É para isso que ele trabalha. Este passarinheiro, como nós vimos, ele se utiliza de métodos. Cada presa, né, com a sua devida armadilha. E eles fizeram com que, fez com que Adão e Eva caíssem. E assim como Adão e Eva, nós também, ele quer nos fazer cair, quer nos fazer tropeçar, né? Aquela pulguinha atrás da orelha que às vezes alguém falou, mas você não acha que você é muito crente, não? Você vai na igreja todo dia, você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia, né? Você não aceita nem um subornozinho ali, e começa a colocar no diminutivo para deixar atrativo, né? É um subornozinho, é uma mentirinha, é só uma escapadinha, só uma olhadinha. Você não acha que você é muito crente, não? E desde Adão e Eva, todos os vasos feitos de barro que surgiram, já vieram com defeitos de fábrica, se assim a gente pode dizer. Trincas, rachaduras, impurezas, pois herdaram de seus pais, Adão e Eva, o pecado. E tudo o que nós vemos a seguir é o próprio Deus trabalhando e buscando restaurar não somente o vaso, mas a comunhão entre o vaso e o Criador do vaso. O que nós vemos a seguir é novamente o oleiro trabalhando arduamente para refazer, remodelar, reestruturar este vaso que estava quebrado, trincado, impuro, rachado, de maneira tal que ele proporciona tudo o que é necessário, tudo o que precisa ser feito para a transformação deste vaso. E Deus se utilizou desta figura de linguagem
para que nós pudéssemos entender isso. Quando nós pegamos a história aqui de Jeremias narrada, nós vamos ver que eles estavam profanando os sábados. Poucos capítulos aqui anteriormente. Vamos ver que eles não estavam dando a mínima para os profetas. Vamos ver que eles estavam adorando a outros deuses. E estavam seguindo o curso deste mundo. Então o Senhor envia Jeremias, envia Isaías e envia todos os outros profetas para alertar. E alerta uma, e alerta duas, e alerta 3, 4 e várias vezes. E como está lá em 2 Crônicas, né, até que chegou um ponto que não houve mais remédio. O cálice da ira de Deus transbordou. Então veio graves consequências. Deus sempre se utiliza de figuras de linguagem para nos ensinar. E não foi diferente aqui. Versículo 1 do capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali ouvirá a minha mensagem. Será que o oleiro vai pregar para mim? Será que o oleiro vai me falar o que eu devo dizer? Não. Nós vemos que Deus se utilizou, talvez não teve nem diálogo entre Jeremias e o oleiro, porque ele viu e ele entendeu. Não foi o oleiro que transmitiu, foi o próprio Deus se utilizando da profissão do oleiro. Ao lermos o versículo 1 até o 6, nós percebemos que Deus chama Jeremias e fala: vá até lá, disponha-te e vai até lá. E o versículo 3, em obediência, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Uma cena comum, um dia comum, mas Deus estava falando com o profeta e o profeta iria passar a mensagem à nação. Simples. Versículo 4, de repente, mas, o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. Talvez poderia colocar aqui, um fundo, o vaso quebrou. Não, para o oleiro isso é normal. É o seu dia a dia. Ele simplesmente se utilizou da mesma argila, do mesmo barro e modelou um outro vaso, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua criatividade, de acordo com o seu manuseio ali, suas ferramentas, de acordo com a sua capacidade. Eu não sei se alguém já passou por esse processo, de fazer da argila um vaso, fez essa atividade já, mas é complicado, não é tão fácil como parece não. Mas ele ali, então ele modela um novo vaso, de acordo com a sua vontade. Simples, o dia a dia daquele oleiro. Só que então o Senhor se dirige a Jeremias e fala: assim como esse oleiro fez isso, eu faço com vocês. Eu faço com vocês. O oleiro trabalhava em seu vaso e esse vaso se estragou. E simplesmente ele o refez. Simplesmente ele o refez. Nós não podemos e nós nem devemos olhar para este quadro como céticos e críticos, Eu até falava com o Juninho sobre o que ele pregou de manhã, os paradoxos, que alguns falam ali, porque senão alguém vai chegar e falar: aí Fernando, o seu oleiro não é perfeito, mas o vaso está estragado. A culpa é de quem? Foi ele que fez. Então nós não podemos olhar como críticos e céticos, porque é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. Deus se utiliza disso durante todas as Escrituras. Ele é como se fosse uma parábola, aqui uma analogia. Ele se utiliza de uma história, de um acontecimento para ensinar uma verdade. E aqui não foi diferente. Porque senão você pode pegar esse texto e falar: mas aqui, esse vaso que esse oleiro fez não foi muito bom, a culpa é do oleiro. Não, é uma forma para que as pessoas pudessem entender. Trata-se de uma parábola, de uma analogia, para poder entender essa verdade. Deus não errou em sua criação. Nós lemos Gênesis 1:31. Deus viu que tudo que havia feito havia ficado perfeito e muito bom. Simples.
Fomos nós mesmos, em Adão e Eva, que pecamos. Quem estragamos? Não demos ouvido ao Senhor e, rebeldes, demos ouvidos à serpente. E ali caímos, pecamos. Esta analogia sobre o oleiro e o vaso demonstra que o nosso Deus, ele tem poder e ele pode nos refazer. Ele tem poder e ele pode nos transformar. Cabe a nós o quê? Apenas como barro, como a matéria-prima que nós somos mesmo, deixarmos ser modelados pelo Senhor. Nós, em nossa natureza carnal, nós vivíamos, melhor dizendo, né? Alguns ainda vivem, de acordo com os moldes deste mundo. E nós, quando adentramos a igreja, nós adentramos com os nossos modelos, com os nossos padrões. E com o passar do tempo, o nosso Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos modelando, de maneira que aquele vaso que nós éramos, nós já não somos mais. É a mesma carcaça, né, se a gente pode dizer assim, mas um novo vaso. Um vaso que se chegou até Deus quebrado, trincado, estragado, mal cheiroso, agora é um vaso novo, um vaso transformado. Nós andávamos segundo o molde deste mundo, segundo o curso deste mundo, mas num belo dia, num maravilhoso dia, o Senhor nos alcançou. Num maravilhoso dia, o Senhor nos redimiu, nos resgatou, nos justificou. Então, tudo se fez novo, tudo mudou. Tudo mudou. E para nós, somente isso já deveria ser o suficiente para nós nunca mais ficarmos tristes. Sim, porque os nossos olhos foram abertos. O maior presente que você pode receber de Deus é Ele mesmo. E isso nós já recebemos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez por nós. Somos salvos pela graça. Juninho leu também Efésios 2:1, né? Éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas, pela graça, nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do nosso Senhor. Já seria motivo suficiente para não ficarmos tristes. Só que nós continuamos murmurando, murmurando e murmurando. A velha natureza faz com que nós murmuremos. Ela ainda habita em nós. E infelizmente, muitas vezes, esse vaso novo, esse vaso que já foi transformado, que já está ali, né, caminhando nesse processo de molde perfeito, até, né, chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá uma trincadinha. Ele racha de novo, ele quebra um pedacinho de novo. E Deus novamente está aqui. Será que eu não posso, assim como o oleiro fez com o vaso, novamente modelar vocês? Mas Fernando, eu já fui perdoado, já não tem nenhuma condenação, eu já fui remido, foi pago o preço, eu já fui justificado, eu já fui santificado, eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, mas ainda assim, infelizmente, podemos cair. Israel era o povo escolhido, exclusivo de Deus, tantos milagres, tantas maravilhas, quantos sinais, e ainda assim, vira e mexe, eles tropeçavam e caíam. É o Senhor quem dá vida ao seu povo, é o Senhor quem conduz o seu povo, é o Senhor quem perdoa, quem redime, quem justifica, e é o seu povo quem dá as costas ao seu Senhor. Trocamos o Senhor por qualquer coisa. Na quarta-feira, enquanto eu estava aqui, né, um dos pensamentos meus foi esse: nossa, o Senhor deu um dia tão magnífico, um feriado, onde a gente pôde estar em casa, onde a gente pôde, né, descansar, fazer alguma coisa. Será que as pessoas, né, eu considerando com Deus no meu momento de oração ali, né, será que as pessoas não
olham e falam, eu poderia dar esse finalzinho do dia para o meu Deus? E eu, me olhando ali, falei, não, eu não sou mais, porque muitas vezes eu posso vir pela obrigação, eu posso vir pelo compromisso que eu tenho com outras pessoas. Nós não somos diferentes. Mas ali foi uma oração, eu orei durante uns 20 minutos sozinho aqui com Deus e agradecendo, porque um dia os meus olhos foram abertos. E da mesma forma que os irmãos têm as lutas, eu também tenho as minhas lutas. Lutas diárias, lutas constantes. Mas, como eu disse, às vezes uma trincadinha e o nosso Deus ele vai modelando, moldando, mostrando a nós, que nós estamos e devemos estar diante das tuas mãos. O Senhor nos deu vida com Cristo quando ainda éramos mortos em nossas transgressões. Efésios 2:5, pela graça nós somos salvos. Deus mostrou a Jeremias que ele poderia fazer isso. Deus mostrou a Israel, porque Jeremias vai à comunidade e fala as mesmas coisas. Deus hoje mostra a mim e mostra a você que Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Será que o nosso Deus que criou os céus, a terra, as estrelas, o mar, que nos criou, será que os seus poderes se esgotaram? Será que o mesmo Deus que fez o primeiro barro, o primeiro vaso, não pode restaurar um vaso? Infelizmente nós podemos passar pela rua e olharmos vasos, como eu disse, trincados, mal cheirosos, sujos, quebrados, e nós olhamos e muitas vezes até podemos pensar, esse não tem mais jeito, esse não dá para restaurar. Mas, se nós realmente olharmos para o nosso oleiro, aquele que nos refez, nós saberemos que Ele tem poder sim, e Ele transforma, assim como Ele nos transformou. Muitas vezes nós chegamos diante dEle literalmente em pedaços, em cacos, Não sei se você já fez essa oração, mas muitas vezes nós chegamos diante dEle e falamos, Senhor, eu estraguei tudo, eu quebrei tudo, estraguei tudo, e nós chegamos diante dEle quebrados, quebrantados, no fundo do poço, Mas o importante é que nós chegamos. Apenas os cacos, mas nós chegamos. E esse oleiro, com apenas os cacos, que para muitos parece que não é nada, para ele é tudo o que ele precisa, porque em suas mãos, aqueles cacos, pedaços de barro, voltam a ser um vaso. Ele tem poder, o seu poder não está limitado. Quando nós vemos o salmista dizendo, o seu amor dura para sempre. Suas misericórdias se renovam dia após dia, e o seu amor dura para sempre. E nós vamos vendo a repetição, e muitas vezes nós imaginamos que não dura, mas dura. O seu poder dura para sempre. Nenhum dos atributos do nosso Deus passou. Eles duram para sempre. E ele afirma lá em Jeremias 32, 27, se você quiser abrir lá, Jeremias 32, 27. Ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele pergunta novamente: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Como eu disse, muitas vezes nós paramos e olhamos e percebemos esses vasos quebrados, ou até mesmo nós, quando estamos os cacos, como eu disse, e achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Muitas vezes falta força até para chutar o balde, como alguns falam, Não é nem que chutou o balde, falta força para chutar o balde. E Deus pergunta: há alguma coisa difícil demais para mim? Será que o poder, a criatividade,
a habilidade do nosso Deus se cessou? Será que a sua capacidade de salvar acabou? Será que o seu poder renovador, transformador, não é mais visto? Os sinais passaram? Não, meus irmãos. Não há nenhuma coisa difícil demais para Deus, porque o próprio Jesus disse, lá em Lucas 18, 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Basta que nós olhemos para nós mesmos. Vasos não perfeitos, mas neste processo de santificação. Vasos que eram quebrados, trincados, mal cheirosos, formato e molde do mundo, como nós éramos. Escravos, merecedores da ira, aí nós podemos continuar, né? Tendo por pai o diabo. E ainda assim, este perfeito oleiro nos pegou e nos transformou. Começou a trabalhar em nós e continua trabalhando em nós. Aquele vaso velho, ele transformou em um vaso novo. Aquele vaso de desonra, ele transformou em um vaso de honra. Um vaso que não é precioso em si, mas que contém em si algo, que carrega algo, que deve exalar e transbordar algo. O tesouro que esse vaso carrega. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O tesouro que nós temos contido em nós é que deve ser ressaltado. Como eu disse, somos vasos, somos barro, porém dentro de nós há algo que deve transbordar, há algo que deve exceder o nosso ser. Quando isso acontece, quando o cálice transborda em nós, nós estamos ali cheios, plenos, completos e ainda produzindo as outras pessoas que estão em volta de nós. O cálice transborda. Basta que nós estejamos nas mãos do perfeito oleiro. Somos uma matéria informe, assim como a argila, mas o nosso Deus fez de nós vasos. Infelizmente, como eu disse, diante da queda, vasos trincados, quebrados, mal cheirosos, porém diante do perfeito oleiro, nós nos tornamos novos vasos. Basta que nós possamos estar nas mãos do perfeito oleiro e disposto a passar por todos os processos que envolve. Como eu disse, não é fácil, você pegar um pedaço de argila, colocar numa roda e modelar um vaso, de maneira que ele fique bonito. Você pode fazer ali uma brincadeira com massinha igual as crianças fazem, mas fazer um vaso de maneira profissional é complexo, é difícil, mas para o nosso Deus não é impossível. O nosso Deus, ele tudo pode, e esse vaso que muitas vezes nós olhamos, ele pode estar bonito, ele pode estar ali bom,
não deve ser a aparência dele, mas o tesouro que ele carrega. Como está escrito em 2 Coríntios 4:7, o tesouro em vaso de barro. E eu finalizo lendo o versículo 6, novamente, lá de Jeremias 18. Jeremias 18, 6, para que nós possamos não esquecer, porque infelizmente isso era o que estava acontecendo. O versículo 15 diz isso: o meu povo esqueceu-se de mim, queimaram incenso a ídolos, nós não devemos esquecer. O versículo 6 diz: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar? Ó Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a dia após dia confessar os nossos pecados, abandonar aquilo que Te desagrada, fazer com que tudo o que causa essas rachaduras em nós, essas trincas, essas quebras, sejam limpos pelo poder regenerador da Tua palavra, pelo poder regenerador do Teu Santo Espírito, pela purificação que nós temos através de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, que nós sejamos vasos de honra, não vasos de desonra, em meio ao mundo tão cruel, em meio ao mundo tão mau, em meio ao mundo perverso, que nós sejamos vasos que glorificam o Senhor, luzeiros do Senhor, um sal para essa terra. Ajude-nos, ó Deus, dia após dia, a abandonar a tudo aquilo que Te desagrada e a nos firmar naquilo que realmente edifica, naquilo que convém. E se caso algum de nós, ó Pai, esteja em pecado, ou algum de nós que não conhece o Senhor, que não foi transformado por Ti, que ainda essa noite o Senhor possa alcançar essa alma, essa vida. E assim como o oleiro transformou aquele pedaço de barro quebrado, o Senhor também transforme esta vida quebrada e torne ela um vaso novo, um vaso de honra, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, que nós nunca venhamos a esquecer, ó Pai, o poder renovador, o poder transformador, o poder que só o Senhor tem e é capaz de realizar em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, Te louvamos, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Se nós estamos encerrados, a comunhão faz parte do culto.